So when in Quran, when we say believers, for example, al-mu'minun, believers, or any other thing, we say it in like if we are speaking to only for men, but we are speaking about man and woman. And one time, one woman came to Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and ask him this question. That in Quran we are speaking only to men, and Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told her that no, if we speak about men, we are speaking about men and women. Okay. No Corão, quando se fala ao mu'minun, está se incluindo homens e mulheres. Na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma mulher veio até ele e questionou, né, que o Corão só se referia aos homens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou que quando ela falava dessa forma, se referia a homens e mulheres. And Allah subhanahu wa ta'ala in this time give a revelation to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam of one verse of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, believers man and believers woman, and put it man woman, one woman, only for respect to this woman that put this question. E na época que houve esse questionamento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação de um versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala fazia uma diferença clara, os crentes e as crentes, os crentes e as crentes. E a partir daí, as revelações vieram sempre dessa forma em respeito ao questionamento dessa mulher. But in the same time, when we say man, like this, man, rajul, man, it is one station. It is one high station in position to be close to Allah. E ao mesmo tempo, quando se fala rajul, a palavra que se refere a homem, ao mesmo tempo quer se referir a uma pessoa que tem uma estação elevada, muito próxima de Allah. So there is believers, people who has faith in the heart, and this faith, it is a big faith. When we say faith, it means that we have faith in the heart, inside the heart, and it is very stable in the heart. We say this one, it is believer. But more than believer, there is man. And when we say man, it is a station. It can be man or woman, but we say this one is man, it has the station of man. Então, quando existem os crentes, as pessoas que têm fé, uma fé realmente profunda no coração, uma fé que é estável, né? E acima desses crentes existe uma estação que se chama Rajul, que é homem, mas que inclui homens e mulheres. Mas a terminologia é Rajul, homem. In Quran, there is two verses where we are speaking about station. No Corão existem 2 versículos em que nós falamos sobre a estação. One verse we are speaking about رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Men who are not disturbed, they have no distraction of dhikr Allah when they are selling and buying, when they are working. O versículo fala homens que não se distraem do zikr de Allah quando eles estão trabalhando, ou seja, fazendo comércio, comprando e vendendo. It means that when we are progressing in dhikr, we are making dhikr with our heart, a lot of time, and we reach one point when the heart is making dhikr automatically, without effort. Isso se refere a quando a pessoa vai progredindo no zikr, o coração começa a fazer zikr por conta própria, automaticamente, sem que a pessoa faça qualquer esforço. So Allah is all the time with making dhikr, heart is all the time making dhikr and present with Allah
even if we are speaking, we are buying, we are working, but the heart is making dhikr, Allah, 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 automatically. Então, mesmo que a pessoa, mesmo que ela esteja trabalhando, esteja fazendo qualquer coisa, o coração dela está fazendo o zikr, falando Allah, 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 automaticamente. And there is a sign for this. If we want to do something haram, or we hear one word haram, automatically we are reacting. We don't accept it. E existe momento nisso que se a gente vê algo haram ou ouvir algo haram, automaticamente nós reagimos, não aceitamos isso. And Sayyida Rabi'a al-Adawiyya has one word about this. She said that I give my body to people, but my lover is in my heart all the time, never disappear. E Rabia al-Adawiyya, ela teve dito que ela falou que ela dá o corpo dela para as pessoas, mas o amado dela está no coração dela o tempo todo, nunca a deixa. So we can say that Rabia al-Adawiyya is a man. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Rabia al-Adawiyya é homem. Man. Man, homem. And this station, it is not easy to reach. E essa estação não é fácil de alcançar. It needs a lot of work on dhikr of the heart. Requer muito esforço no zikr sobre o coração. And there is another verse where we are speaking about station of man also. E existe outro versículo onde se fala sobre a estação do homem também. And this station, it is in relation with adab with sheikh also. E essa estação tem uma relação com a adab, com o sheikh. When Allah subhanahu wa ta'ala, it says in one verse, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. It means that when man give one promise, it takes this promise until the last minute of his life and never change about this promise that he gives. E quando o versículo fala que quando o homem dá a sua palavra, ele mantém essa palavra até o último dia da sua vida. Ele nunca abandona essa promessa ou falta com essa promessa. So if, for example, someone come to Sheikh and give promise to Sheikh to make dhikr and say to Sheikh that you are my Sheikh, and when I say that you are my Sheikh, it means that I believe that you have some connection with Allah, and I believe that you can take me if I give you my hand to Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, alguém vem para o Sheikh e aceita o zikr dele e fala, você é meu Sheikh. Isso significa que você reconhece que aquela pessoa é Sheikh, que tem algum tipo, uma conexão com Allah, e que se você der a mão a esse Sheikh, ele vai te levar para se aproximar de Allah. So you believe that Sheikh is a man. Então você acredita que o Sheikh é homem. He has heart connection, connect to Allah. Ele tem um coração conectado com Allah. And the Sheikh has only one mission for you, is to help you, to take you to Allah. E que o Sheikh tem apenas uma missão com você, que é te ajudar a chegar até Allah. And he doesn't want anyone from you. He only wants to give his life to you. E que ele não quer nada de você, que tudo que ele quer é dar a vida dele por você, para você. And whatever Sheikh do, it is for you, not for him. E que o que quer que o Sheikh faça é por ele, não, é por você, não por ele. Sheikh is not waiting anything from the student. O Sheikh não espera nada dos alunos.
He wants only to give to student to help him to take him to Allah. Ele só quer dar para os alunos para ajudá-los a levá-los para lá. But we say this in the beginning. Mas nós dissemos isso no início. And days goes on, and life is going, and time, months, and years, and maybe you start to have some doubts. Então, eu disse isso no início, mas aí passam os dias, os meses, o tempo, a vida começa a acontecer e você começa a ter dúvidas. Maybe Sheikh speak to you and tell you something, and you say, why Sheikh is speaking like this with me? Talvez o Sheikh fale uma coisa para você e depois você começa a pensar, por que o Sheikh está falando assim comigo? Why Sheikh is behaving like this? It is not normal. Por que o Sheikh está se comportando dessa forma? Não é normal. Sheikh is changing. O Sheikh está mudando. I start to I am not sure that he is this man. Eu não tenho certeza sobre esse homem. And the student must understand that he is receiving from the heart of Sheikh when he believes that Sheikh is a Sheikh. O aluno deve entender que ele vai receber do coração do Sheikh quando ele acreditar que o Sheikh é um Sheikh. É o Sheikh. Subhanahu wa ta'ala is giving you intention. Sorry, cut Sheikh. Allah is giving you your intention. Allah dá a você a sua intenção, de acordo com a sua intenção. If your intention is Sheikh is a Sheikh, you will receive the signs of Sheikh. Se a sua intenção é o Sheikh, você vai receber a ciência do Sheikh. Whatever Sheikh do, you will say, if you have some doubts, you say, I am not understanding, but I am sure that Sheikh is a Sheikh and it is doing the perfect for me. E o que quer que o Sheikh faça, e você tem alguma dúvida, você vai falar, não, sou eu que não estou entendendo, mas o Sheikh, o que quer que ele faça, ele está fazendo o que é melhor para mim. Because the student must understand, he must understand that he will never understand what is the heart of a Sheikh. E o aluno deve entender que ele nunca vai entender o que é o coração do Sheikh. Even if he stay and start to imagine the perfection of the heart of Sheikh, he will never understand what it is heart of Sheikh. Mesmo que ele comece a imaginar o que é a perfeição do coração do Sheikh, ele nunca vai entender o que é o coração do Sheikh. Sheikh is not thinking like everybody. O Sheikh não pensa como todo mundo. There is no hate in the heart of Sheikh. Não existe ódio no coração do Sheikh. There is no jealousy. Não existe ciúme, inveja. There is only mercy and love in heart of Sheikh. Só existe misericórdia e amor no coração do Sheikh. Whatever Sheikh do to you, it is only mercy and love. O que quer que o Sheikh faça com você é apenas misericórdia e amor. And if you have this conviction, you are receiving from the heart of Sheikh. Se você tiver essa convicção, você está recebendo do coração do Sheikh. If you have doubts and you start to say, Sheikh is speaking like this, why he said this, why he is behaving like this, it is not normal. Sheikh is not like is not anymore like before. When you start to say this, you cut. Se você começar a pensar por que o Sheikh está falando assim, por que o Sheikh está se comportando dessa forma, o Sheikh não é mais como antes, quando você começa a agir assim, você corta a ligação. If you see or hear, understand something that you say maybe it is wrong from Sheikh, say it is perfect, but I didn't understand.
Se você ouvir algo que parece errado vindo do Sheikh, você diz, é perfeito, mas eu não consigo compreender. You must always say that the problem is not in Sheikh, the problem is in my eyes. E você deve sempre dizer, o problema não está no cheiro, o problema está nos meus olhos. So it is for you. If you believe like this and think like this, it is for you. It is not for Sheikh. Se você pensa assim e acredita dessa forma, é por você, não é pelo Sheikh. Sheikh doesn't need you. O Sheikh não precisa de você. Sheikh is giving you his time. O Sheikh está te dando o tempo dele. I mean, time of his family and his private life. É o que quer dizer tempo da família dele, da vida privada dele. He is listening to your problems. Está ouvindo os seus problemas. He is taking for you. Ele está recebendo de você. Always making dua for you. When you are sleeping, he is praying for you. É sempre suplicando por você. Quando você está dormindo, ele está suplicando por você. And after all this, you say, why Sheikh he spoke to me like this? E depois de tudo isso, você fala, por que o Sheikh falou comigo assim? It means that you have no idea about Sheikh. Isso significa que você não tem nenhuma ideia sobre o Sheikh. If you see something wrong, say the wrong is from me, from my way of understanding things. Se você vê algo errado, diga, o erro vem de mim, do meu entendimento. When Sayyidina Musa alayhi salam was with Sayyidina al-Khadir, Sayyidina Musa asked Sayyidina al-Khadir, I want to be your student. And Sayyidina al-Khadir, he told him, you will not resist. It is, you can't. But Musa, ask him only one thing. sorry. Al-Khadir said to Musa, I have only one condition. Whatever you see, don't speak. Quando Musa, o profeta Moisés, quis seguir ao Hidre, ao Hidre falou, você não vai conseguir. Mas eu tenho apenas uma condição. Tudo que você vê, você vai ficar calado, não vai falar nada. If you don't understand, you will understand after, but don't speak. Se você não entender, você vai entender depois, mas não fale. If you say to me, why you did this, it means that you see that it is wrong. If you think that it is wrong, it means that I am wrong. If I am wrong, I cannot be a guide, a sheikh. Se você me vira para mim e fala, por que você fez isso? Significa que eu estou errado. E se eu estou errado, eu não posso ser um guia, eu não posso ser seu sheikh. So this is the most hardest adab that we can have with sheikh. Esse é o adab mais difícil que se deve ter ou que se pode ter com o sheikh. Ever what does a sheikh, it is perfect. O que quer que o sheikh faça é perfeito. One day, one sheikh in Morocco, Dia, sheikh no Marrocos, he had lot of students, thousands and thousands of students. Ele tinha muitos alunos, milhares e milhares de alunos. Someone told him, MashaAllah, you are a big sheikh, you have thousands of students. Alguém disse a ele, Mashallah, você é um grande sheikh, tem milhares de alunos. So the sheikh told him, no, I have not a lot of students. I have some students, 5 or 6 students. Ele falou, não, eu não tenho muitos alunos, eu tenho só 5 ou 6 alunos. Say to him, you want to make yourself modest. See how thousands of people are coming to you. He said to them, I will show you that I have no students.
Aí o outro falou, mas você está querendo ser modesto? Olha só, milhares e milhares de pessoas vêm até você. Aí ele falou, você quer ver? Eu vou te mostrar, que eu só tenho 5 ou 6 alunos. So one day Sheikh invited every student of him, thousands of people in one big place. Então, um dia, o Sheikh convidou todos os alunos para um determinado lugar, milhares de pessoas em um único lugar. And he said to them, I had inspiration, a revelation in my heart that I must kill you, cutting your head. E ele disse, eu tive uma revelação, recebi uma revelação no meu coração que eu devo cortar a cabeça de vocês. Who believe that I am Sheikh, come to me to cut his head. Quem acredita que eu sou Sheikh, vem até mim para que eu corte a cabeça. One student immediately raised his hand and said, me. Um aluno imediatamente falou, eu. So Sheikh called him, come. Aí o Sheikh disse, vem. And bring him inside one room. Ele levou ele para dentro de um quarto. The door. Fechou a porta. Killed one chicken. What would you call it? Chicken? Chicken. And killed one chicken behind the door, and the blood went out from the door. E aí ele foi, matou a galinha por trás da porta e o sangue passou por baixo da porta. People have seen blood coming from door, everybody. Quando as pessoas viram o sangue saindo por baixo da porta, todo mundo saiu correndo. He went out, it was some 20 or 31. One second. Sorry, Sheikh, when we went out? Find some 20 or 30 students. Quando ele saiu, everyone escaped. Só tinha 20 ou 30 pessoas do lado de fora. O resto já tinha tudo saído correndo. Say next one. Aí ele disse, o próximo. And second student said me. He bring him out. E o segundo aluno falou, eu. He killed one chicken and the blood went out. He went out. He do with second 6 students he could take in the room. Então aí o segundo foi, ele abateu a galinha, o sangue saiu pela porta e continuou assim, ele conseguiu, botou 6 alunos dentro do quarto. The seventh one, when he went for the seventh one, he was coming back. He said, no, it is not possible. He will kill me. It is not normal. When he went away, he said, no, maybe Sheikh is right. I must come back to, he come and he go, and he come and he go. O sétimo, quando ficou indo e vindo, ele ia fugir, não é possível, ele vai me matar. Depois, não, talvez o Sheikh esteja correto, aí voltava, aí depois chegava, não, mas ele vai me matar, aí ficava indo e vindo, indo e vindo. So this one who is going and coming back, Allah subhanahu wa ta'ala gave him one thing. When he was making dhikr, he was sleeping in dhikr. Esse que ficava indo e vindo, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que quando ele estava fazendo zikr, ele ficava dormindo no zikr. When he closed his eyes, he sleep. And to avoid this, he had long hair, attached his hair behind. He make this, the hair is. He make this and make this. Então, para evitar isso, esse aluno tinha um cabelo comprido, ele prendeu o cabelo numa coisa atrás dele, então toda vez que a cabeça dele baixava no sono, o cabelo ficava preso e ele era acordado, puxava ele para trás. So all the time when he was making dhikr, he was making this. Sleeping, waking up, sleeping, waking up, sleeping, waking up. He was sleeping
that stopping dhikr, making dhikr, stopping dhikr, it is the same thing what he was doing, going far from Sheikh, going near to Sheikh, going far from Sheikh, going near to Sheikh. He has the same situation with Allah, making dhikr, sleeping, making dhikr, stopping. Então, essa situação, ele ficava o tempo todo, fazia zikr, dormia, parava, fazia zikr, dormia e parava. Então, essa relação que ele tinha com Allah, que não era constante, ele também teve ali na hora com o Sheikh. Ele ia e voltava, ele ia e voltava, ele ia e voltava. So Sheikh can have a lot of students. Generally, he has only one student. Então, o Sheikh pode ter muitos alunos, mas geralmente ele só tem um aluno. It is like this. Even if you see hundreds of students or thousands of students, generally it is only one or one and a half. Você pode ver muitos alunos, milhares de alunos, mas geralmente existe só um ou um e meio. This one, he is a man. He never changed his intention for his sheikh. Never, even if he stay with sheikh 30 years, 40 years, never sheikh. Whatever sheikh says, whatever sheikh do, even if it seems wrong, he say it is perfect, it is not wrong. My eyes is wrong. Esse aluno é o que se chama de homem. Ele nunca muda na sua intenção com o Sheikh. O que quer que o Sheikh faça, ele vai dizer, o Sheikh está certo, eu é que estou errado. So Giovanni, this is the most interesting adab with Sheikh. Então, Giovanni, essa é a adab mais interessante com o Sheikh. No final ele chegou lá e respondeu duas perguntas. In the end, Sheikh, you answered the two. So it is one adab that we must have in our heart. É adab que nós devemos ter no nosso coração. These exams, even the companions of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam had the same exams with Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é teste, mesmo os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam passaram por esse tipo de teste. In some situations, all companions of Sayyidina Muhammad says to Sayyidina Muhammad, what are you doing? It is not normal what you are doing. E nessas situações, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaram para ele, o que você está fazendo não é normal o que você está fazendo. And they didn't accept the decision of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles não aceitaram a decisão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Except one. Exceto um. Abu Bakr. Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr. He was the only student of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era o único aluno do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was a man. Ele era homem. Allahu fikum. Questions? How much time we spend it? 50 minutes. No, half an hour. Half an hour. Another question. No, it's a question from me, from your lecture, from your explanation. Let's say someone has doubts, because I think it's hard from the very beginnings, someone have this full trust. But the person go past this. There is some way that, this can be corrected, repaired, and the person go to the state of someone who has full trust, or if the person does that once, it's cut and there is no more way back. No, there is, but we don't know how much time we will lose. If you cut
You say if two people are working together, same speed, they are together. One stop 5 minutes, the other one, you lose lot of time, and you don't know how much time you will be cutted from Sheikh. 1 day, 1 month, 1 year, 2 years, and it happens a lot with Sheikh in the relation between student and Sheikh. Student that he don't feel anything with Sheikh, and he goes far from Sheikh, don't think about Sheikh, and when you ask him why you are far from Sheikh, he say it is occupations, family problems, job, but all this, it doesn't exist. The only reason he made mistake and bad adab with Sheikh, and he was cut from Sheikh. Eu perguntei para o Sheikh se esse afastamento, porque a pessoa é meio comum no início, a pessoa não ter uma certeza absoluta, então ela ficar com essa dúvida. Uma vez que isso seja cortado, não tem mais como consertar. Ele falou que não é assim. Você corta, mas é como se fossem duas pessoas andando juntas, uma para e a outra vai em frente, prossegue. E você nunca tem como saber quanto tempo você vai ficar cortado com o Sheikh. Um dia, um ano, não tem como saber quanto tempo você perdeu. E aí, um dia, quando você vê que você está distante do Sheikh, e a pessoa pergunta, por que você está distante do Sheikh? É por causa do trabalho, a família. Sempre tem uma desculpa, mas não é nada disso. A realidade é que, em algum momento, você teve um mau comportamento com o Sheikh e houve um corte. Você nem lembra mais do Sheikh, não pensa. E você acha que atribui a coisas da vida, mas, na verdade, é porque você teve um mau comportamento com o Sheikh e essa relação foi cortada. There is one thing that I want you to understand. Tem uma coisa que ele gostaria que nós entendêssemos. Sheikh is not giving you anything. O Sheikh não te dá nada. Are drinking from the intention that you have in Sheikh. Você está bebendo da intenção que você tem com o Sheikh. If you think that Sheikh is perfect, you are drinking from perfection. Se você pensa que o Sheikh é perfeito, você está bebendo da perfeição. If you think that Sheikh is one man like everyone, you are a man like everyone. Se você acha que o Sheikh é um homem como outro qualquer, você vai receber como de um homem como outro qualquer. If you are Sheikh that the Sheikh is making sins and fought with Allah, you are in the sins and fought with Allah. Se você acha que o Sheikh está cometendo pecados e falhando com Allah, você está no pecado e falhando com Allah. Keep your intention in Sheikh clean, that you keep your heart clean. Mantenha a sua intenção com o Sheikh pura, limpa, para manter o seu coração limpo. Okay. More questions here? More for the brothers and sisters? Yes. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Porque eu fiz a minha pergunta, mas, enfim, alguém quer fazer? Eu botei no chat, Maria, que eu pedi para falar sobre a inspiração dos profetas, porque o irmão Giovanni me deu um livro sobre os hadiths, e um comentário dizia que havia 3 tipos de conhecimento: o racional, o dos estados espirituais e o segredo, que seria só um assunto da inspiração dos profetas, né? Esse tipo de inspiração dos profetas. Tá, você pode repetir, que eu estava vendo o chat, porque eu não abri o chat, para não me atrapalhar. No chat só tem realmente a inspiração dos profetas, mas o comentário que tem no livro de Hadith que o irmão me deu, dizia que havia 3 tipos de ensinamento: o ensinamento racional, que é o normal que você usa cotidiano, a ciência dos estados espirituais, que você só pode conhecer através da desgustação da experiência,
e um terceiro tipo de ciência mais elevado, que seria a ciência dos segredos. E isso aí só os profetas, era uma coisa da inspiração dos profetas. E eu queria que ele falasse um pouco sobre essa inspiração dos profetas. Brother Miguel, he's asking you because he had a book from Brother Giovanni that speaks about Hadith, and there was explaining that there are three kinds of learning. One is the rational that you take as a student. There is one that is spiritual that you take as practicing and experiencing. And there is the inspiration that is for the prophets. And that is a secret. And he would like you to speak about this secret of the prophet, this inspiration. To speak about? This secret, the inspiration. If I speak about secret, it is not secret anymore. Se ele falar sobre segredos, não é mais segredo. É sobre a inspiração, sobre a inspiração. About the inspiration. I would make another question from this answer, but inspiration. The all universe is full of light of Allah. Sobre a inspiração. Todo o universo é cheio da luz de Allah. And the light of Allah is the perfection, the full perfection, 100%, not 99.99, 100% of perfection. E a luz de Allah é 100% perfeita, não é 99,99%, não, é 100% perfeição. In the material world or in a spiritual world. No mundo material ou no mundo espiritual. Everything is perfection. Tudo é perfeição. For example, in material world. Por exemplo, no mundo material. These billions and billions of planets who are swimming in the universe. If there is one late of one planet of 0.00001 second, the universe is finished. Nesse universo com bilhões de planetas flutuando, se tiver um planeta que se atrasa, o universo acaba. One planet who has late of 0.000 second, the universe is finished. It is perfection. Que se atrasa na sua trajetória 0,00001%, o universo se acaba. Tamanha é a perfeição. So if the creation is perfect, how is the perfection of the creator, Allah? Então, se a criação é perfeita, como é a perfeição do Criador, Allah? This is in material world. Isso no mundo material. The same thing in the spiritual world, perfection. A mesma coisa no mundo espiritual é a perfeição. And this light of Allah, you can receive it in your heart. E essa luz de Allah você pode receber no seu coração. The heart is clean, the mirror of the heart is clean. Quando o seu coração está limpo, quando o espelho do seu coração está limpo, It's like one mirror. é como um espelho. It is very clean. É muito limpo. Reflecting the light of Allah. Refletindo a luz de Allah. Coming in your heart. Sorry, Sheikh? Light is coming to the mirror of your heart. Essa luz vem no espelho do seu coração. You are reflecting this in your words. E você reflete isso por meio de palavras e comportamento. To start to be one representative of Allah on the earth.
E você passa a ser um representante de Allah na Terra. Say that he has inspiration. It means that he is only reflecting the light of Allah. Se diz que essa pessoa tem inspiração, significa que essa pessoa só reflete a luz de Allah. Doesn't exist by himself, he exists only by Allah. E não existe por ele mesmo, ele existe apenas por meio de Allah. That we can say that he has inspiration, and we say for prophet it is revelation. É isso que se chama de inspiração, e para os profetas isso tem o nome de revelação. When you reach this station, you become a perfect. Quando você alcança esse estado, você se torna perfeito. Became one image of Allah. Se torna uma imagem de Allah. Not Allah. Não Allah. That is the mistake that did the Christians. Esse é o erro que os cristãos fizeram. When Christians have seen Jesus speaking perfect, doing perfect, and making some things perfect, like giving life, treating disease, they say this is man is one Allah, and he is not Allah or son of Allah. He is one image of Allah. Esse foi o erro que os cristãos fizeram. Quando eles viram Allah fazendo coisas perfeitas, quando viram Jesus falando coisas perfeitas, fazendo coisas perfeitas, ressuscitando os mortos, curando os doentes, eles viram Jesus fazendo isso e falaram, esse homem é Allah. Mas ele não é Allah, ele é a imagem de Allah, refletindo Allah. When I am watching TV, and in TV, for example, Miguel in TV, I will not say that this is Miguel. It is, I see his body and I see him speaking. I cannot see this is Miguel. This is one image of Miguel. This is not Miguel. Quando eu olho para a TV e vejo o Miguel, por exemplo, eu vejo o corpo do Miguel, o Miguel falando, mas eu não posso dizer aquele é o Miguel. Aquela é uma imagem do Miguel. Now, in the new technology, we are making hologram. Não, agora na nova tecnologia nós fazemos hologramas. You can see man next to us. I cannot see that this is Miguel. It is hologram, image of Miguel. Nós temos o holograma, aquele holograma, a pessoa parece estar do nosso lado. Mas nós não podemos dizer, esse é Miguel, esse é um holograma do Miguel. It is, you understand? It is clear, Miguel? Claro. Sim, muito claro, principalmente porque não se trata de uma coisa que o profeta faça por ele mesmo, mas é a luz de Allah, né, que gera essa inspiração. Né? He said he became clear, especially because the prophet doesn't do things by himself, he's by Allah. Okay. We could go on and on. I have questions from your answers. I'm sure everybody has questions, but we cannot hold you forever. Go on, Maria, for your last question. Alguém tem a pergunta? Senão eu vou fazer uma. Sobre a questão, alguém tem? Deixa eu ver. Não? Tem uma escrita. Não é minha. Cadê? Não tem questões no chat. Só tinha essas perguntas e sugestões de tema. So, Sheikh, eu vou pedir ele para falar sobre o segredo. Ele já falou que não, mas eu vou falar, vou insistir. Sheikh, about the secret, of course you are not going to say what is the secret,
But there is always something we say, may Allah preserve his secret. When we speak about a sheikh or about someone, we say, may Allah preserve his secret, which is the sir. Can you give us an explanation about, generally speaking, about that? Eu falei para ele que sempre fala que Allah preserve o seu segredo, quando se refere geralmente a um sheikh. Ele poderia explicar para a gente o que é esse segredo? De maneira geral. You don't want me to sleep tonight, Maria. I know it might not be easy, but I know you can make things easier. You know, you explain very difficult things very easily. So I'm trusting that you will be able to explain this. Man, we cannot make comparison between man and Allah. Os homens, nós não podemos comparar entre o homem e Allah. There is nothing to compare. Não há nada que possa comparar. Man is nothing. O homem, no caso o ser humano, não é nada. In material world, you are in the creation of Allah, in these billions of planets. Sorry, Sheikh, I missed the beginning. What are you in the creation of Allah, in these billions of planets? What you are? One point? O que é o ser humano nessa criação de Allah entre bilhões de planetas? Um pontinho? Nothing, not one point, nothing, you are nothing. É nada, nem um ponto, nada. And if you think that you can know Allah, you are crazy. E se você pensa que você pode conhecer Allah, você é louco. You cannot know one atom, one molecule. You cannot know it. It is one universe. Não conseguimos conhecer um átomo, uma molécula, não conseguimos conhecer ali, é um universo. You cannot know the creation of Allah. It is very big for your head. Nós não podemos compreender a criação de Allah, é demais para a nossa cabeça. If you think that you can know Allah, you are crazy. Se você acha que pode conhecer Allah, você é louco. Only man who knows Allah is the man that has in his heart one secret, one gift from Allah in his heart to know Allah. Os únicos homens que podem conhecer Allah são aqueles que têm no coração dele um segredo que permite conhecer Allah. Capacity that man has in his heart to know Allah, we call it secret. A capacidade que o homem tem no coração de conhecer Allah se chama segredo. The biggest secret, the origin of secret, is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O maior segredo, a origem do segredo é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And all prophets and all wali, one part of this secret of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todos os profetas, todos os aulia têm uma parte desse segredo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this secret is going from Sheikh Muhammad to Sheikh to Sheikh to Sheikh to Sheikh until the end of time. E esse segredo vem do profeta Muhammad para o Sheikh e continuará assim até o fim dos tempos. So this secret that Wali has in his heart, it is not coming from him. It is one gift from his Sheikh, from Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse segredo que o Sheikh tem no coração não vem dele. É um presente que ele recebeu do Sheikh dele, que o Sheikh dele recebeu do Sheikh anterior, que foi voltando até o profeta Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when Sheikh is speaking to you, and you feel the presence of Allah, and you forget everything, you feel that you are with Allah, it is not nothing. It is something very high that He can make and put the light of Allah in your heart. Então, quando você está ouvindo o Sheikh e esquece todos os seus problemas e se conecta com Allah e pensa em Allah, isso não é uma coisa pequena. É uma capacidade que o Sheikh tem de fazer isso com você. All this, it is because of this secret. Tudo isso é por causa desse segredo. And the student, when student knows Sheikh, the first thing that he knows is the body of Sheikh. E a primeira coisa, quando o aluno conhece o Sheikh, a primeira coisa que ele conhece é o corpo do Sheikh. When he starts to smell the secret of Sheikh, Quando ele começa a sentir o cheiro do segredo do Sheikh, the first thing that he starts to see is says that the body of Sheikh is perfect, he is beautiful, he has light on his face. I cannot understand this. This is not normal. All this is not because Sheikh is beautiful, but because he starts to smell the secret of Allah in him. então, quando o aluno começa a sentir o cheiro desse segredo, ele começa a olhar para o cheiro e falar, mas o cheiro é bonito, o cheiro é perfeito, tudo nele é perfeito. Não é a beleza do cheiro, é que ele está começando a se perceber o segredo do cheiro. He think that he is speaking about the beauty of Sheikh, but in the reality he start to speak about the beauty of Allah. Ele começa a falar e pensa que está falando sobre a beleza do Sheikh, mas na realidade ele está falando sobre a beleza de Allah. All this, it is because of the secret that he has in the heart, the secret of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso é por causa do segredo que o Sheikh tem no coração, o segredo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is enough, Maria. Yes, Sheikh. See, I knew you could explain this in the way that we could understand. I knew it. Alhamdulillah. It is not secret anymore. No, not secret anymore. Thank you, Sheikh. Thank you very much. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan, Sheikh. Barakallah fikum. Obrigado. Barakallah Obrigado. khairan. وفيك بارك الله. Assalamu alaikum. Thank Bye-bye. you. خير. Assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum.